que é motivo de grande alegria e satisfação para esta comissão. Aos colegas, eu peço a gentileza de manterem os microfones desligados e as perguntas deverão ser feitas pelo chat, indicando a quem se destina. Eu vou fazer uma breve apresentação das nossas painelistas, passando a palavra logo em seguida a elas. Flávia Takahashi é diretora do Departamento de Gestão de Contratos da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários e presidente do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos. É advogada, mestre em Direito das Relações Internacionais e da Integração da América Latina. É pós-graduada em Regulação de Serviços Públicos e em Logística e Gestão Portuária. Especialista em regulação de transportes aquaviários da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, e na agência exerceu as funções de assessoria técnica da diretoria, superintendente de outorgas, superintendente de regulação, superintendente de fiscalização e coordenação das unidades regionais e gerente de regulação portuária. A nossa próxima convidada, Gabriela Coelho da Costa, é formada em Relações Internacionais, pós-graduada na mesma área pela Universidade de Brasília, além de ser pós-graduada em Gestão de Operações Portuárias. É servidora de carreira da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, desde 2011, onde foi assessora internacional e atuou nas superintendências de outorga e regulação. Desde 2019, é superintendente de fiscalização da agência e ocupou o cargo de diretora interina de fevereiro a agosto de 2020. Gabriela, fique à vontade para fazer as considerações iniciais. Boa tarde, Tânia. Boa tarde à doutora Flávia, com quem eu me sinto muito feliz e honrada em poder dividir esse debate. Boa tarde aí a todos que nos assistem. Eu quero agradecer, Tânia, a oportunidade de falar aqui das alterações trazidas pela Lei 14.047, que apesar de não serem muitas, se a gente for comparar com grandes reformas, mas são absolutamente significativas e prometem a flexibilização de procedimentos de forma a destravar investimentos e melhorias no setor portuário. É um grande prazer, portanto, estar aqui falando desse tema e obrigada mais uma vez pelo convite. A todos, boa tarde, Tânia, boa tarde, doutora Gabriela. Assim como ela disse que é um prazer, né, estar aqui, eu e a Gabriela, quem conhece, eu vi que tem alguns servidores aqui da ANTAQ, eu e a Gabriela trabalhamos juntas muitos anos, muito tempo na ANTAQ, e fazer essa parceria aqui no webinar é até interessante. Obrigada pelo convite. Eu acho que o tema tá super em voga, né? Tá super discutido. A gente está começando agora a incorporar, como a doutora Gabriela disse, parece que são alterações pontuais, mas elas são alterações extremamente significativas para o setor, para o modelo de gestão de contratos. Aqui no Ministério eu estou justamente à frente dessa área de gestão de contratos de arrendamento e a gente já tem sentido a grande importância e o grande avanço que essas alterações vão trazer, né? A gente participou como Ministério diretamente dessas alterações, de toda a tramitação da medida provisória 945, depois o PLV 30, e agora a gente está discutindo diretamente o decreto regulamentador, que é o decreto que vai regulamentar as disposições, principalmente do 5B e do 5D, né, que a gente vai discutir daqui para frente, e a gente tem participado muito diretamente porque a gente tem a certeza e a convicção de que são alterações que vão trazer benefícios na gestão dos contratos de arrendamento. E de fato é um tema que precisa ser debatido, precisa ser esclarecido. A gente tem recebido muitas ligações dos portos, muitas reuniões que a gente tem tido com os arrendatários para tentar entender como o Ministério vai tratar esse assunto, como a ANTAQ vai tratar esse assunto, e eu acho que a oportunidade é brilhante, né, para que a gente possa esclarecer como a gente tem visto, como instituição de governo, né, cada um dentro da sua competência, como a gente tem tratado e como a gente pretende abordar essas questões. Como a doutora Flávia já disse,
a Lei 14.047 de 2020, ela é originária da MP 945 de 2020, que por sua vez foi convertida no PLV 30. A denominada mini-reforma trouxe clareza conceitual sobre as figuras da concessão e do arrendamento portuário, inaugurando em seu corpo textual uma subseção que trata especificamente sobre o arrendamento de instalação portuária. As nossas painelistas discorrerão sobre os impactos da Lei 14.047 de 2020 nos arrendamentos portuários. Inicialmente, eu passo a palavra para a doutora Gabriela Costa. Doutora Gabriela, fique à vontade. Obrigada, Tânia. Bom, vamos lá. As alterações trazidas pela Lei 14.047 foram várias, mas eu vou me ater àquelas que são mais impactantes sobre a ótica da agência reguladora, até para que não haja muita repetição nas nossas falas, o que inevitavelmente uma hora ou outra vai acontecer, mas para que a gente possa abordar sobre óticas diferentes do poder concedente e da agência reguladora. Como você já mencionou, Tânia, a lei ela adveio da conversão da medida provisória 945 de 2020 e dispõe sobre as medidas temporárias para enfrentamento da pandemia da Covid no âmbito do setor portuário e outras instalações que eu não vou abordar aqui, os pátios da administração pública e o estacionamento de aeronaves em pátios da Infraero. É interessante visualizar que as alterações que a própria conversão trouxe, né? Ou seja, enquanto medida provisória, se falava apenas nas questões trabalhistas que envolviam a situação do trabalhador portuário enquanto perdurar a pandemia. Então, a MP, ela tratava das impossibilidades de se escalar o trabalhador quando apresentasse sintomas ou tivesse em grupo de risco, enfim, e da indenização por essa impossibilidade. Como isso seria pago, percentual que até foi alterado pela lei, por quem seria pago, por quanto tempo. Essa era a essência da MP, né? Quando houve a conversão, foram inseridas outras alterações sobre o setor portuário, a meu ver, de forma muito pertinente, promovendo aí alterações tanto da 12.815 quanto da Lei 10.233, que é, para quem não sabe, a lei de criação da ANTAC. Essas alterações, a gente percebe que aproveitaram a carona da MP. E por que eu disse que achei o momento muito pertinente? Porque são alterações que precisariam ser feitas mais tempo, menos tempo, por alguns motivos. Primeiro, por mudanças já trazidas pelo próprio decreto 9048, e também por discussões que o setor tem passado e amadurecido, que fizeram com que alguns entendimentos evoluíssem, como é o caso da desestatização. Então, são motivos ensejadores aí dessa carona que pegaram esses assuntos na conversão da MP, a meu ver, absolutamente em tempo e de forma realmente pertinente. Feita essa introdução, me permita aqui já pular para o artigo 12, né, da 14.047, que vai ser meu ponto de partida para discorrer aí sobre os impactos sob a ótica da agência reguladora. Esse artigo, ele promoveu uma alteração no artigo 3º da 12.815, que estabelece as diretrizes para a exploração dos portos e instalações portuárias, cuja alteração mais substancial, ao meu ver, foi a inserção do inciso 6º, que reforça a liberdade de preços. E aí, por que eu digo reforça? Porque a gente não está falando aqui, apesar dessa alteração ter trazido algumas discussões, não se trata de uma inovação. É importante deixar claro que os preços, regra geral, sempre foram livres, né? E o inciso continua a garantir que a prática de preços que seja prejudicial à competição e ao abuso de poder econômico deva ser reprimido. Então, a competência da agência para garantir que esse preço seja cobrado de forma módica e de informar o órgão competente os fatos que possam vir a configurar infração à ordem econômica, ela está mantida. O grande diferencial desse inciso, a meu ver, é que ele vem como uma diretriz geral válida para portos e instalações portuárias. O setor estava muito acostumado em ver a expressão liberdade de preços muito atrelada aos autorizatários, né? Porque é o que traz a 10.233, que era silente com relação a isso, referente a contrato de arrendamento. Então, essa é a pequena diferença que nós vemos com relação a essa mudança, não tendo na prática, para mim, né, nenhum impacto de grande significância. Ou seja, a gente entende que os contratos com restrição de preços
e aí a doutora Flávia pode falar muito melhor sobre esse assunto, mas devem continuar sendo cumpridos normalmente, e que os novos podem continuar prevendo restrições, principalmente nos casos em que há poder de mercado, né? Há casos, então, em que a gente entende que a gente precisa, como agência reguladora, dar limites à liberdade de preço, o que está plenamente resguardado aí pela nova redação, ou seja, a competência da agência mantida e os compromissos contratuais mantidos. Outra alteração importante da 14047 foi a separação absolutamente necessária que ela faz de concessão e arrendamento. O capítulo 2 da 12815, ele trazia esses conceitos muito misturados, deixando, em alguns momentos, até um pouco confuso de se entender o que era relativo a arrendamento, o que era relativo à concessão, se naquele momento se estava falando de arrendamento ou de concessão, enfim. A nova lei, ela separou os temas em subseções, ficando a primeira, como você bem falou já, Tânia, na introdução, só para concessão, e a segunda só para arrendamento. Logo no início da minha fala, eu comentei que eu achei pertinente essas mudanças inseridas por assuntos que vêm sendo debatidos e amadurecidos no setor, como é o caso da desestatização. E é justamente nesse ponto da nova lei que eu vejo uma ligação maior das alterações com o processo de desestatização, ou seja, tratar a concessão de forma separada, estabelecendo a relação de direito privado entre os contratos que forem celebrados pelo concessionário e terceiros, mas mantendo aí as competências da ANTAQ, regulatórias e fiscalizatórias. A amplitude dessa competência é o que ainda está sendo discutido, né? Como superintendente de fiscalização e reforçando o entendimento do que veio na nova lei, eu entendo que a competência fiscalizatória, mas isso é uma opinião minha, Gabriela, também deveria ficar afastada dos contratos privados, devendo recair apenas sobre o concessionário, que deveria ser o garantidor da prestação do serviço adequado. Mas esse ainda é um tema em discussão, que a gente ainda vai ter futuramente aí, bater um martelo sobre isso. Depois a lei traz questões relativas ao arrendamento, né, que tratou de uma modificação, modernização até eu diria, muito importante para o setor, que é a possibilidade de dispensa de licitação quando for comprovada a existência de um único interessado. Além disso, nas cláusulas essenciais do contrato de arrendamento consta a responsabilidade do titular da instalação portuária pela inexecução ou deficiente execução das suas atividades, o que sofreria, já sofre, né, e continuaria a sofrer uma ação direta da fiscalização da agência sobre as obrigações pactuadas em contrato. Eu não vou me alongar muito na questão dos contratos de arrendamento, porque eu acho que a doutora Flávia pode falar sobre isso de uma maneira mais aprofundada. Eu vou passar para as questões de uso temporário, que eu acho que é uma das alterações mais significativas aqui para a agência reguladora, né? A subseção 3 foi responsável por tratar do uso temporário e das licitações. Então, essa é uma alteração trazida pela 14.047 de extrema relevância, e aí me permita até aqui, Tânia, discorrer um pouco mais sobre esse assunto. O Instituto do Uso Temporário, ele era disciplinado pela resolução da ANTAQ 2240 e foi mantido na resolução normativa 7, quando houve alteração, a modernização da resolução. Sofreu questionamento judicial, com posterior suspensão e cancelamento pela Justiça Federal do Espírito Santo em uma ação civil pública que foi proposta pelo MPF. O que se entendeu à época foi que a exploração das áreas nos portos organizados só poderia ocorrer mediante uma licitação e que a ANTAQ teria, naquela ocasião, extrapolado seu poder regulamentar ao prever a possibilidade de exploração por meio de um contrato que era antecedido de mero procedimento simplificado. E a lei vem para mostrar que é absolutamente defensável e factível a presença desse instituto, né? Ou seja, quando o contrato de uso temporário pode ser celebrado, então, né, em que condições? Quando existe interesse na movimentação de uma carga, cujo mercado ainda não é consolidado, em áreas disponíveis na poligonal daquele porto organizado, né? Esse contrato ele tem que ter um prazo improrrogável de 48 meses, ou seja, é muito importante deixar aqui, frisar essa temporalidade do contrato, devendo haver disponibilização da área para todos os interessados, e quando houver mais de um, ou na impossibilidade de alocação concomitante dos interessados, a realização do processo seletivo simplificado para a escolha aí do melhor projeto. Esse instituto, ele se destina a uma situação de
ausência de mercado já amadurecido, né, e, consequentemente, de alternativas operacionais capazes de atender às peculiaridades técnico-econômicas exigidas por esse incremento de oferta de carga. Nessas hipóteses, justamente por não haver um amadurecimento do mercado relativo a determinada carga, normalmente não faz sentido ao próprio particular a celebração de um contrato de arrendamento de longo prazo, né? A iniciativa privada não estaria disposta aí a passar por um procedimento licitatório e firmar um contrato que normalmente prevê elevados investimentos e compromisso de longo prazo, inclusive com obrigações rígidas assumidas, sem que houvesse realmente um amadurecimento do mercado referente àquela carga. Então, o particular não tem segurança para ingressar no contrato de arrendamento e a autoridade portuária acaba ficando com essa área ociosa, sem ser explorada, sem obtenção de receitas. Para essas situações específicas é que surge justamente o contrato de uso temporário como uma alternativa, a meu ver, muito interessante e necessária, eu até diria. Então, dessa maneira, facultar que uma empresa possa, em melhores condições técnico-econômicas, que os operadores, eventualmente já atuantes, explorar determinada área a título precário, com o dever de pronta desmobilização, sem quaisquer garantias ou direitos subjetivos que sejam oponíveis ao poder público, mas também sem os encargos e os deveres que um contrato administrativo de maior magnitude, né, traria, não compromete concretamente o caráter público das áreas ou das instalações portuárias, mas permite até que sejam verificados novos potenciais mercados que ainda não consolidados podem vir a se mostrar aí como alternativas eficientes e indicar ao poder público a conveniência e oportunidade de se proceder à realização de licitação para a exploração de determinada área com determinada carga, com ânimo aí sim mais duradouro. E aí, voltando para a lei, passados 24 meses de eficiência do horário, ou em prazo até inferior, a lei possibilita isso, sendo verificada a viabilidade do uso da área, ou seja, identificou que aquela carga funciona naquele porto organizado e naquela área disponibilizada, enfim, a administração do porto pode aí adotar as medidas que sejam necessárias, encaminhando a proposta da licitação da área. Já partindo aqui para o final, a lei ela também prevê uma alteração da 10.233, como eu já disse, a lei de criação da agência, e traz isso já no decreto 9048, 9048 já previa isso, que é acrescentar nas competências da ANTAQ a possibilidade de regulamentar outras formas de ocupação e exploração de áreas e instalações portuárias não previstas na legislação específica, né? Isso foi muito motivado pelo Instituto do Registro, tem total razão de existir pela dinamicidade do setor. Em alguns momentos, a agência reguladora, vislumbrando uma mudança importante no setor, ela pode precisar estabelecer outras formas de exploração de área que não aquele rol taxativo previsto em lei, e isso acrescenta essa flexibilidade sem precisar aguardar o moroso trâmite de criação ou alteração de lei. Acho que são essas minhas considerações por enquanto, Tânia. Obrigada, doutora Gabriela, excelentes considerações. Eu passo a palavra para a doutora Flávia. Doutora Flávia, fique à vontade. Oi. Aproveitando um pouquinho do que a Gabriela já apontou, ela fez o destaque, né, para as alterações do artigo 3º, e fez destaque também para a questão do uso temporário. Em relação só a esses dois pontos, eu vou só acrescentar uma questão e depois eu entro para outros dois que eu acho que é mais relevante do ponto de vista do Ministério, que é a dispensa de licitação e a alteração das cláusulas essenciais dos contratos de arrendamento. Em relação às alterações do artigo 3º da Lei 12.815, ela inclui o inciso 6º da liberdade de preço. E aí tinha uma discussão a respeito da modicidade, mas acabou não sendo incorporada nas alterações legislativas. E aí a doutora Gabriela trouxe a informação, né, de que de fato, a constatação de uma política que já existia no setor portuário, e o que ela traz apenas é dar o direcionamento para o estabelecimento de uma diretriz clara de política pública sobre a liberdade de preço.
Mas isso não impede, por exemplo, que haja licitações com o estabelecimento de price caps para algum mercado cativo, por exemplo, né? Nós já tivemos licitações no Porto de Santos que teve uma carga para o mercado de sal, por exemplo, que tinha uma preocupação específica de abastecimento dedicada para aquele setor, que houve o estabelecimento de um price cap. Já teve licitações também de líquidos que algum tipo de combustível, algum tipo de movimentação pode ter um price cap estabelecido. Então, mesmo com a política de liberdade de preço, que é a regra, que vale para todos os contratos, que vale para a maioria dos produtos da movimentação portuária em todos os nossos contratos de arrendamento, o Ministério continua ainda como formulador de política pública, naqueles casos em que entender necessário estabelecer price cap em seus contratos, mas essa prática sempre foi uma exceção e continua sendo, ainda mais agora que houve estabelecimento dessa política geral de liberdade, né? Eu não diria nem o estabelecimento, mas a clarificação dessa política de preço, porque ela sempre foi uma política estabelecida pela agência que fiscalizava a prestação do serviço e pelo Ministério como formulador de política pública. Sobre o uso temporário, né, que a doutora Gabriela também trouxe, que de fato ele está destinado a um mercado de carga com mercado não consolidado, o decreto regulamentador, e saiu na disposição da própria lei, né, que o uso temporário está no artigo 5D da lei, e existe o estabelecimento da necessidade de um decreto regulamentador para dispor sobre os termos do uso temporário. E aí a ideia é justamente que esse decreto traga o conceito do que é esse mercado de mercado não consolidado, para que não haja nenhum potencial conflito ou interpretações distintas para se criar um mercado, um tipo de contratação que possa competir com os contratos de arrendamento de longo prazo, que são devidamente licitados e se destinam a outro tipo de mercado, né? Então, isso é bom deixar claro que no momento da tramitação do PLV, da MP, tinha alguma preocupação nesse sentido, né? Se o uso temporário movimentaria cargas que estavam movimentadas naturalmente pelos contratos de arrendamento, e o objeto dele é completamente outro, né? Justamente atrair cargas novas para o porto, cargas que normalmente elas não são operadas em determinado porto. Então, pode ser que para um porto X uma carga tenha mercado consolidado, mas para o porto Y não tenha. E a intenção do decreto é justamente que traga essa regulamentação. E aí, feito esses apontamentos, eu vou fazer destaque para duas alterações da 12.815, que a gente acha mais relevante do ponto de vista de gestão de contratos de arrendamento, né, já que nós somos titulares, como Ministério, de todos os contratos de arrendamento dos portos organizados. E aí, a primeira disposição é a dispensa de licitação, que foi prevista no parágrafo único do 5B, e depois a questão das cláusulas essenciais dos contratos, né? A inserção da proposta de dispensa de licitação, ela não traz uma mudança, um afastamento da necessidade de licitar os contratos. O que ela traz é justamente criar a possibilidade de, para mercados específicos, para mercados cativos, dispensar a licitação, que é justamente na identificação de mercados que a gente pode identificar essa possibilidade, através de um chamamento público, fazer a dispensa de licitação. Então, assim, é importante apontar, a gente tem visto às vezes alguns comentários, algumas notícias que têm saído, né, que é importante apontar que o princípio da licitação, ele continua sendo a regra para as licitações de arrendamentos portuários, né? Muitos sabem que na semana passada tivemos um leilão, a retomada, né, de 2 leilões de portos, que foi 2 áreas lá no Porto de Santos, teve bids que para o governo foram bids extraordinários, né, com bids de 505 milhões, que vão diretamente para o Porto de Santos. Então, a licitação continua sendo a regra. O que foi criado? Foi criada a possibilidade de, para mercados específicos, mercados cativos, dar uma celeridade e uma eficiência na contratação. E de onde nasceu isso? De onde veio essa necessidade de fazer essa dispensa de licitação, né?
Quando a gente começou a modelar, e cada vez que passa a gente tem modelado cada vez mais licitações portuárias, a gente identifica que alguns contratos, né, algumas áreas, elas são dedicadas a alguma cadeia logística integrada, uma cadeia logística específica, e que potencialmente a gente entende que haverá apenas um interessado naquela área. Por quê? Porque toda logística de movimentação, às vezes aquela área ela está integrada a uma fábrica, ela está integrada a um polo petroquímico, ela está integrada a um polo fabril, né, ou algum tipo de integração na cadeia que não faz nenhum sentido e que potencialmente não vai aparecer nenhum interessado em explorar essa área, porque ele não opera como um terminal isolado por si só, que presta um serviço portuário. Ele funciona como elo daquela cadeia logística. Então, mas mesmo nessas situações, a gente tinha a necessidade de fazer uma licitação. Então, foi identificado que, para alguns casos específicos, se nós fizéssemos a dispensa de licitação através de um chamamento público, porque eu preciso realmente ter uma identificação de que só tem um interessado na exploração daquela área, para que a gente pudesse fazer uma dispensa para dar celeridade nesse tipo de contratação. E isso não foi uma percepção apenas do Ministério, isso é uma percepção também do Tribunal de Contas, no momento em que ela fez uma auditoria, né, em que o Tribunal fez uma auditoria operacional, para identificar como que estava sendo a gestão da ocupação dos portos públicos. E nesse momento da auditoria, o Ministério foi chamado a se manifestar, a ANTAC, o mercado foi chamado a se manifestar, e isso apareceu de várias fontes. Apareceu tanto de uma demanda do Ministério, apareceu também de uma demanda da agência e apareceu também de uma demanda do mercado, que não fazia sentido para casos específicos, onde claramente havia um único interessado pela condição da logística, né, da cadeia integrada daquele terminal, em ter todo um trâmite moroso de uma licitação portuária, quando sabe-se que tinha claramente um único interessado na exploração daquela área. Então, foi inserida esse parágrafo único do artigo 5b para permitir contratações desta natureza. E saiu também uma disposição de que o decreto regulamentador vai dispor como é esse chamamento público, que é exatamente nessa fase que nós estamos atuando aqui no Ministério. Será um decreto da Casa Civil, né, um decreto do presidente, mas como formuladores de política pública, nós temos trabalhado também junto à Casa Civil na elaboração desse decreto regulamentador. E qual vai ser o mercado, né? Como é que vai ser a lógica que a gente tem pensado? A gente tem pensado uma lógica de celeridade, mas visando a transparência justamente nesse momento de chamamento público, porque a gente não pode, se eu tiver já de cara 2 potenciais interessados nessa área, eu preciso partir para uma licitação, porque aí eu tenho de fato uma competição, e essa competição ela é interessante do ponto de vista do próprio poder público, porque eu vou ter bids, eu vou ter bastantes interessados que podem valorar ou precificar aquela área de maneira diferente, dependendo da sua logística, né, de movimentação. Então, essa é uma inovação que a gente reputa como importantíssima na tramitação. A meu ver, ela é a mais importante do ponto de vista de ocupação, de atratividade de investimentos para os portos públicos, porque ela vai trazer um diferencial na contratação. E a gente tem que considerar que no Brasil existem portos de todas as magnitudes, né? A gente tem um Porto de Santos, em que cada mercado, cada arrendatário disputa o seu metro quadrado, é um porto extremamente ocupado, e eu tenho portos de menor magnitude, que eu tenho muitas áreas ociosas, que às vezes ele vai operar uma carga local, ele vai operar uma carga destinada a um mercado, uma interlândia mais determinada, e que o rito da licitação, ele torna extremamente moroso para esse tipo de mercado, né? E a gente tem áreas, por exemplo, nos portos, que estão diretamente ligadas a moinhos de trigo, por exemplo, né? A operação dele é justamente receber o trigo que vai diretamente para o moinho, às vezes por ligações subterrâneas, já por esteiras que foram instaladas, né? Não faz nenhum sentido do ponto de vista lógico, do ponto de vista de dispensa de energia mesmo do poder público, a gente tem que licitar um terminal, fazer todo um rito de um procedimento licitatório, quando a gente sabe que o potencial ganhador é ele, e que o interessante também é que fique com ele, né? Nós temos o interesse de manter também aquela carga, que é uma carga, é um mercado que já está estruturado naquela região.
Então a gente vê que tem mercados específicos para isso e que vai justamente atender a um nicho de movimentação, a um nicho logístico bastante interessante para portos, principalmente portos regionais, né, portos que trabalham com cargas mais localizadas, mas também tem um potencial de atingir mercados com portos maiores, mas sempre com essa preocupação do chamamento público inicial. Outro ponto que eu faço um destaque é a questão da alteração das cláusulas essenciais de contrato, né? Como que isso surgiu dentro da lei? Isso surgiu principalmente quando a gente separa a aplicação de um artigo que vai tratar especificamente de concessões e um artigo que vai tratar de arrendamento portuário. Porque como era a lei antes? Eu tinha um artigo que, ao mesmo tempo que definia um arrendamento, definia uma concessão. Então, eu tinha um artigo que tratava, ao mesmo tempo, das cláusulas essenciais de contrato de arrendamento e cláusulas essenciais do contrato de concessão. Então, estava tudo junto e, às vezes, gerava algumas incertezas. Como a gente está num processo de desestatização, então hoje no Ministério a gente tem discutido bastante o escopo de uma concessão, né? E a concessão é a concessão de um porto inteiro, e não apenas a licitação de uma área que vai ser ofertada ao ente privado. A gente viu a necessidade de fazer essas diferenciações, porque eu não posso, né, tratar, às vezes eu não tenho o interesse de tratar aquele arrendamento com a mesma complexidade de uma concessão portuária. Então, nós tivemos o cuidado das 18, hoje os contratos de concessões, eles têm lá as cláusulas, 18 cláusulas essenciais de contrato. E nós tivemos o cuidado de deixar apenas 12 para os contratos de arrendamento, que são aquelas cláusulas que a gente reputa que de fato são necessárias, né, para dar segurança jurídica ao contrato de arrendamento, afastando então 6 dessas cláusulas que seriam dispensáveis. Agora, sobre isso, é importante trazer o seguinte: os contratos que estão em vigor, eles continuam com as mesmas cláusulas. A gente não está tirando cláusulas dos contratos em vigor. Então, se eu tenho lá um contrato, né, hoje uma cláusula é fácil de trazer, a cláusula de reversibilidade de bens, né? Essa cláusula de reversibilidade, ela passa a não ser uma cláusula essencial de contrato, mas se eu quiser licitar um contrato de arrendamento com bens reversíveis, eu insiro aquela cláusula, não é mais apenas uma cláusula obrigatória, mas eu posso inserir a cláusula de reversibilidade. E se eu tenho contratos em vigor com cláusulas de reversibilidade, aquela cláusula será cumprida até o fim do seu contrato. Então, a gente não está tratando de uma alteração automática de contrato, não, respeitaremos os contratos durante toda a sua vigência. A gente respeita o contrato para todos os efeitos, e para todos os efeitos, inclusive a manutenção das cláusulas de prorrogação contratual, para as cláusulas de reversibilidade, para as cláusulas de parâmetro de desempenho. Por exemplo, parâmetro de desempenho é uma dessas cláusulas que a gente tirou como cláusula essencial de contrato de arrendamento. O que significa dizer que eu posso ter contratos novos que serão licitados sem essa cláusula, mas eu também posso ter contratos com essa cláusula. Depende, mas ela não é uma cláusula essencial, depende do interesse do poder concedente no momento da licitação. E caso essa cláusula já esteja prevista no contrato, esses contratos serão todos mantidos, cláusulas contratuais serão todas consideradas válidas e reputadas como de necessário cumprimento até o final do contrato. Mas a gente entende assim, que essa alteração ela vai trazer um dinamismo muito grande e muito necessário para a gestão dos contratos de arrendamento. E esse ponto das cláusulas também foi trazido no âmbito do Tribunal de Contas, dessa auditoria que eu citei anteriormente, que trouxe necessidade de fazer algumas melhorias na gestão dos contratos de arrendamento para que ele fosse mais atrativo em comparação com a liberdade de gestão que existe no terminal privado, que concorre com a carga diretamente com que o arrendamento portuário está concorrendo. Então, a gente reputa que é uma alteração extremamente importante para dar flexibilidade. E a cláusula, como eu citei antes, de reversibilidade, é um exemplo claro disso, né? Porque hoje a gente tem terminais de todo jeito. A gente tem terminais de líquidos, a gente tem terminais de container, a gente tem terminais de celulose, e cada um desses terminais, eles possuem organizações, eles possuem configurações básicas distintas, né? Eu tenho um terminal de líquido que eu tenho instalações de tanques, que são tanques que vão fazer armazenagem. Um terminal de celulose já não tem tanta estrutura de armazenagem assim, não tem estrutura de movimentação de carga.
porque normalmente são armazéns que armazenam aquela celulose, não tem tanta estrutura de bem incorporado àquela área, né? Os equipamentos de carga no terminal desse, eles são normalmente vinculados ao navio e não vinculados ao terminal. Terminais de contêineres, por exemplo, eu tenho portainers, mas que com o passar do tempo, com o aumento dos navios, eles se tornam obsoletos de maneira muito rápida, porque a lança do equipamento de carga, ele tem que aumentar de acordo com o aumento do tamanho da boca do navio. Então, a gente tem terminais, né, que sofrem uma obsolescência mais rápida que outros, e essa questão da reversibilidade, ela é interessante por isso, porque dar ao poder concedente essa escolha de, dependendo da instalação portuária a ser licitada, né, dessa multiplicidade logística que a gente tem, terminal de grãos, também ele tem um outro tipo de racional logístico e outro tipo de equipamentos que a gente vai considerar mais ou menos necessários, né, para aquela operação, para a gente escolher se aquele bem será ou não será reversível. E isso incorpora uma facilidade na gestão, um dinamismo na gestão bastante interessante para os contratos de arrendamento portuário. Então, a gente reputa que essa alteração também é bastante significativa, bastante importante para os próximos contratos de arrendamento que a gente pretende licitar e que a gente pretende gerir ao longo dos próximos anos. Então, eu acho que com isso, né, a gente trazendo essa importância, e a gente nem combinou antes, eu e a Gabriela, mas é muito claro, assim, quais são os itens que para a gente são mais caros como Ministério, né, e os itens que são mais caros para o ente regulador, enquanto fiscalizador, enquanto ente que edita normas e que detém a competência, né, para fazer a regulação do setor. E aí eu acho que a gente consegue, dentro com essas alterações da 12.815, né, trazidas pela nova lei, a gente consegue um avanço que, com o passar do tempo, né, no médio prazo, a gente já vai conseguir sentir esse ganho para o setor portuário, a partir do momento que a gente conseguir incorporar esse dinamismo dessas alterações no nosso ordenamento jurídico. Dentre tudo, tem um ponto, para mim, muitas pessoas acabaram fazendo questionamento e colocando um certo tom polêmico sobre a dispensa de licitação. É um ponto muito importante que você levantou e trouxe os esclarecimentos para essas pessoas que têm dúvida sobre essa questão. É um ponto bem, bem importante. A Patrícia Gravina, ela tem uma pergunta dizendo: a lei me parece ter trazido mais segurança para a atuação da agência e também do Ministério na gestão dos contratos. Na percepção de vocês, como os órgãos de controle têm reagido a essas alterações? Eu deixo à vontade para quem quiser responder primeiro. Eu posso começar. Patrícia, a gente não tem... É uma lei muito nova, né? É uma lei muito recente. Ela tem aí 1 semana, 2 semanas de editada e ela não... concretamente, ela ainda não está produzindo efeitos, né? Por exemplo, da dispensa de licitação e do uso temporário, a gente precisa de um decreto regulamentador para começar, eventualmente, surgir efeito. Mas, mesmo que, quando chegar esse momento, eu entendo que, por parte do Tribunal de Contas, por exemplo, a receptividade, ela vai ser muito boa, porque muitas das alterações que foram incorporadas, elas partiram justamente do relatório do Tribunal de Contas, que trouxe a necessidade de melhorias e alterações legislativas nesse sentido, entendeu? Eu não vejo nenhum ponto que seja
mais polêmico ou que possa, de alguma maneira, gerar esse conflito ou esse potencial receio dos órgãos de controle. Eu não vejo, muito pelo contrário. As propostas saíram de debates que tinham sido feitos previamente com o Tribunal de Contas. Eu acho que serão alterações legislativas que vão ser bem aceitas e bem incorporadas por todos aqueles que direta ou indiretamente atuam no setor portuário. Eu não vejo nenhum ponto que possa ser mais ou menos polêmico em relação a isso, não. Eu acho que, além de dar mais segurança, né, como a Patrícia colocou, ela legitima algumas ações que já tinham sido tomadas pela agência reguladora, né, como é o caso, por exemplo, do contrato justo temporário, e ideias que já estão sendo discutidas no setor, né, há muito tempo, sendo amadurecidas e agora legitimadas pela lei. Assim, apesar de ser uma lei nova, né, e os órgãos de controle ainda não terem se posicionado efetivamente sobre o que está ali escrito, eu acho que é bem o que a doutora Flávia já falou, de que isso faz parte já de uma construção, de um bom relacionamento que vem sendo construído entre poder concedente, agência reguladora e Tribunal de Contas, da construção de trabalhos que são desenvolvidos por nós e pelo TCU, né? Então, isso é fruto desses trabalhos. Com relação especificamente ao contrato de uso temporário, tem um acórdão do TCU, se eu não me engano, é 1514, ele é um acórdão de 2013, que naquela época já a gente ainda estava com a resolução 2240 válida e por isso ainda em plena atividade o contrato de uso temporário, que declarou improcedente uma representação contra a celebração de um CUT, né, de contrato de uso temporário em Maceió, já em linha com o que a gente está discutindo, ou seja, o TCU se manifestou favorável à celebração desse contrato naquela época, dizendo que a resolução da ANTAC, a 2240 à época, transitava no legítimo espaço de discricionariedade de uma agência reguladora, reservada às agências reguladoras, né? Trazendo, então, as competências no relatório, né, eles trouxeram as competências da agência previstas na 10233, das disposições da 12815, como, por exemplo, o estímulo à concorrência, incentivando a participação do setor privado e assegurando amplo acesso aos portos organizados, que é um dos itens da 12815, e disse que não se poderia falar ali que a resolução 2240 estaria inovando no ordenamento, né, mas apenas disciplinando o uso provisório de caráter excepcional por qualquer interessado das instalações portuárias. Então, assim, a gente vê que, me parece, né, a princípio, que o que está disposto na lei está muito em linha com o que os órgãos de controle têm pregado e desejado para o setor. Excelente, doutora Gabriela. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu gostaria também de ouvir... É uma lei muito nova, então, por enquanto, ainda as questões, as dúvidas ainda vão surgindo pelo caminho. Mas, nesse momento, eu gostaria de ouvir se tem se tem surgido muitas dúvidas nesse momento, embora a lei seja muito nova, se já tem surgido muitas dúvidas e quais são elas? Vocês poderiam responder, por gentileza? Tânia, eu diria que não são nem dúvidas, né, que a gente tem recebido aqui no Ministério. É muito mais uma ansiedade natural, né, para saber, principalmente em relação à dispensa de licitação. Então, é um ponto porque de grande inovação, né, a gente tem a dispensa e tem o uso temporário. Mas como a própria Gabriela já trouxe, o uso temporário, ele já era conhecido do setor, ele já era conhecido do mercado, né? Enquanto a norma da agência esteve válida, antes de ter o afastamento da Justiça aí do Espírito Santo, da aplicabilidade da norma, ela gerou 20 contratos de uso temporário. Então, nós tínhamos portos que já tinham celebrado esse tipo de contrato. Então, ele é um instituto relativamente conhecido do setor, né? Agora, a dispensa de licitação,
ele é um ponto que, embora tenha sido discutido, embora o próprio relatório do Tribunal de Contas seja um relatório público que traz um pouco desse racional, ele gera, mas como um instituto novo, ele gera uma curiosidade, uma ansiedade maior, né? Então, o que nós aqui temos recebido mais de demanda é justamente a respeito da dispensa de licitação, para querer entender como é que vai funcionar esse chamamento público, para que tipo de mercado essa dispensa de licitação vai ser aplicada, né? Então, nós temos aqui reuniões em que os arrendatários trazem, o meu mercado, ele é potencialmente beneficiado por essa dispensa, e a gente já fala claramente, olha, o seu mercado é um mercado que tem vários prestadores de serviço. Não, você não será beneficiado, você vai continuar tendo a obrigação de licitação. Mas tem outros que já fazem parte de uma cadeia mais integrada. E a gente fala, olha, você potencialmente, a gente não vai garantir para ninguém que ele vai ter essa dispensa, porque depende do mercado ter outro interessado ou não, né? A gente fala, olha, o seu mercado, o seu tipo de exploração, ele potencialmente pode ser beneficiado por esse tipo de dispensa. E aí, mas isso vai acontecer? Como é que vai acontecer? Eu acho que essa é a grande dúvida que tem surgido por essa necessidade, essa ansiedade, né, de quando vai sair o decreto. Vocês já estão trabalhando no decreto? Já estamos trabalhando no decreto, né? E a ANTAC tem participado também junto com a gente na discussão desse artigo, desse decreto, né, dos artigos da regulamentação. Então, eu acho que esse é o ponto que tem mais surgido. A questão das cláusulas essenciais de contrato, eu também já tenho respondido alguns questionamentos, mas é muito mais assim, aquela questão de o que eu faço com os contratos em vigor? Eu acho que essa dúvida que às vezes surge, o que eu faço com os contratos em vigor? E a gente fala, eles serão todos cumpridos como estão. Todos serão cumpridos como estão, com as cláusulas que estão lá estabelecidas. A lei não tirou nenhuma cláusula do contrato, isso é importante deixar sempre muito bem claro. As cláusulas continuam em vigor. Então, eu acho que são esses, pelo menos do nosso ponto de vista, né, das nossas discussões, são essa. E também da concessão, né, como a gente tem a alteração das cláusulas das concessões, que fala da questão da celebração do direito privado, mas ela está muito mais atrelada à dúvida em relação ao modelo de concessão e não à alteração legal por si só, né? Porque isso já vinha também da disposição do decreto 9.048, que a gente só alçou ao nível legal, essa disposição que já estava prevista no decreto. E como a gente está indo para a fase final da concessão da CODESA, eu digo a fase final assim, da estrutura da modelagem para abrir para audiência pública, né? Para consulta pública da modelagem que vai ser posta. A gente está dando kickoff nas discussões da concessão de Santos. Então, o tema concessão, ele tem trazido dúvidas de uma maneira geral. Então, esse ponto da alteração legislativa, às vezes tem sido questionado, mas não como alteração da lei por si só, mas nesse âmbito, né, do que esperar de uma concessão portuária, já que nós estamos trabalhando aí a primeira concessão depois de tanto tempo sem porto concedido no Brasil. É mais em relação a isso. Tânia, eu acredito que as dúvidas elas vão ser muito mais postas para o poder concedente, né? Para a gente ainda não tem chegado dúvidas, mas como a doutora Flávia falou no início, muito se discute principalmente sobre esses dois temas, que é dispensa de licitação e, de certa forma, a liberdade de preço. E a liberdade de preço muito mais no sentido da situação contratual, né? Dos contratos já existentes, ou seja, como ficaria o cumprimento dos contratos já existentes, se por algum motivo cláusulas de restrição de preço deveriam ser cumpridas ou não, né? Ou isso seria afastado do contrato. Já foi muito bem colocado, eu falei no início, a doutora Flávia repisou isso também. Os contratos continuam como estão e devem ser cumpridos tal como estão, e novos contratos também podem prever aí cláusulas restritivas para as caps, né? Até porque
como eu já tinha dito anteriormente, o texto da lei continua preservando essa possibilidade. A gente tem hoje mais ou menos, acho que vamos supor que de um universo de 130 e poucos contratos, 20 e poucos contratos teriam cláusulas de restrição de preço, né? É uma quantidade significativa e esses contratos têm que continuar a ser cumpridos da maneira como estão postos, até porque, como eu já tinha dito, no efeito prático, esse dispositivo da lei não inovou, ele só repisou uma diretriz, né, do setor, que é a liberdade de preços, estendendo agora isso de forma mais clara para os arrendamentos portuários. Então, a gente tem alguma conversa aí nessa linha, e com relação à dispensa de licitação, que é normal, porque eu acho que é onde a lei mais inova, e enfim, o poder concedente junto com a agência reguladora, vamos trabalhar para que a gente consiga esclarecer dúvidas futuras, que eu acredito que vão passar a acontecer nos próximos meses, né? E dúvidas nossas também de como internalizar isso em normativos da própria agência, né? A partir do momento que isso sai uma nova diretriz, a gente precisa internalizar dentro das nossas resoluções, que é o que a gente tem feito aqui, e tentando conversar para solucionar isso da melhor maneira possível. Tem uma pergunta do Mário Fernando. Ele está perguntando para a doutora Flávia. A Ilha Barnabé entra nessa classificação de mercado cativo para esta possibilidade de dispensa de licitações no arrendamento? Não vejo, porque ali é prestação clara de serviço, né, de movimentação de líquidos, não tem nenhuma interligação, nenhum mercado cativo. Não vejo como potencial beneficiário dessa dispensa, não. O que eu vejo como potencial beneficiário? Às vezes terminais que são ligados, né, diretamente a polos petroquímicos que atendem especificamente aquele polo, e nós temos terminais, ou terminais que são ligados diretamente para uma movimentação ali de alguma refinaria. A gente pode ter, né, às vezes ele não movimenta só a carga da refinaria, aí ele já sai um pouco desse escopo, mas às vezes ele está realmente só naquela carga de refinaria, ele é um potencial. Terminais que movimentam, por exemplo, a cadeia do minério, que é uma cadeia mais verticalizada, então eles têm um potencial de ter apenas um interessado. Veja que eu falo sempre potencial, né? Porque a gente não sabe o interesse do mercado. Então, se houver, mesmo que a gente ache que potencialmente ele vai atender um único mercado, na hora do chamamento público eu posso ter outro que queira fazer aquela operação e tá tudo certo. A gente faz uma licitação e leva, né, quem der a melhor proposta. E principalmente eu vejo um potencial em portos menores, né, em portos menores do Brasil, que eles estão muito mais dedicados a uma cadeia ali muito, muito específica, né? Eu lembro que teve uma época que teve o terminal de açúcar no porto de Maceió, e era um terminal que estava ali muito ligado à questão dos usineiros, né? Tinha uma operação bem específica. Aí depois disso o mercado de açúcar não existe mais, mas se hoje existisse esse mercado de açúcar, eu acho que ele seria potencialmente um beneficiário dessa disposição. Mas Ilha de Barnabé, com a logística que existe ali, eu não vejo como um potencial, né, que possa ser explorado, não. Pelo menos não está no nosso radar. Excelente, doutora Flávia. Obrigada pela resposta. Como nós dissemos, foi bastante dito, as dúvidas, os questionamentos vão surgindo agora ao longo dos meses. A doutora Gabriela enfatizou, a doutora Flávia também, vai surgindo ao longo dos meses. Eu agradeço imensamente o aceite em nome da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro aqui de Aracruz, e eu passo as considerações finais para que a doutora Gabriela faça. Fique à vontade, doutora Gabriela. Obrigada, Tânia. Bom, sempre que sai uma reforma ou uma mini-reforma, como tem sido chamada a lei,
as pessoas se perguntam o que esperar das inovações, né, postas. Me parece que os aprimoramentos que foram introduzidos são muito positivos, derivam de um diagnóstico, né, ou seja, o ambiente de investimento nos portos organizados brasileiros demanda melhorias, e aí, de um lado, é necessário a gente propiciar condições para os investimentos ocorrerem de forma mais célere, e do outro lado, é importante a gente criar novas modalidades de exploração de instalações, né? Então, aplicando essas novas previsões, pensando no futuro, se espera aí, sem dúvida, que haja um ambiente ainda mais propício para os investimentos privados no país, nos portos. A gente tem muito orgulho de poder fazer parte disso, desse momento, né? Eu coloco a agência reguladora à disposição daqueles que tiverem qualquer dúvida. Obrigada mais uma vez, Tânia, pelo convite, pela oportunidade de discutir esse tema que trará tantos impactos positivos para o setor, sem sombra de dúvidas, em especial do lado da doutora Flávia, com quem eu tenho um carinho enorme, não só minha colega de trabalho, mas uma amiga. Foram 5 anos trabalhando juntas aqui na agência, e agradeço por essa oportunidade de discutir esse assunto nesse momento e tentar passar para as pessoas aí um pouco, né, do que é a nova lei e dos pontos positivos que a gente espera que ela traga. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar. É um tema, como a Gabriela trouxe, é um tema que vai gerar muitas dúvidas. Eu não diria muitas, vai gerar algumas dúvidas nesse momento, porque é novo, né? As pessoas ainda estão tentando entender quais são as inovações, incorporando isso dentro do seu ordenamento jurídico, tentando ver qual o impacto nos seus contratos, né? A gente participou como Minfra da discussão da MP. Na verdade, nós participamos da elaboração da MP, né? Quando ela surgiu só como trabalhador portuário, a gente já estava envolvido nisso. Depois, no PLV, nós participamos diretamente, participamos nas discussões de sanção e veto, né? E participaremos da discussão do decreto regulamentador. E a gente tem recebido algumas dúvidas, tem recebido alguns questionamentos, e eu acho que o momento é bem importante realmente para estar trazendo esses esclarecimentos, né? Nos próximos dias a gente vai estar fazendo um debate cada vez maior do decreto. Isso vai ser de certa forma aberto também com associações, com o mercado. A gente tem uma proposta inicial que já tem sido debatido com o secretário, tem sido debatido com o ANTAC, para já ter esse esboço inicial que a gente vai regulamentar, né, de quais os avanços nós vamos trazer nesse decreto, que vai mudar o decreto 8033, que é o decreto regulamentador do setor. E a expectativa é que a gente possa, né, no menor tempo possível, a gente já soltar essa regulamentação para que a lei possa, de fato, surgir efeito e a gente consiga incorporar esses avanços para o setor. É um setor que, para a economia brasileira, não precisa nem, né, aqui nesse fórum, todo mundo sabe a importância dele, eu não preciso nem ressaltar. É um setor que, nesse momento de pandemia, ele conseguiu ser bastante resiliente e sofrer pouco. Não vou dizer que não sofreu, porque todo mundo sofreu de alguma maneira nessa pandemia. Conseguiu sobreviver bem, se adaptar bem a essa situação, e certamente vai ser um setor que, para a retomada do Brasil, para a retomada da economia brasileira, vai ser um setor bastante importante. Então, essas medidas vão trazer significativos ganhos, vão trazer significativos avanços para o setor portuário, eu me sinto grata também de estar podendo participar disso, estar podendo participar desse debate, podendo contribuir com isso de uma certa maneira, e a ANTAC também tem sido muito parceira do Ministério nesse momento, e a gente vai tentar, né, trazer uma regulamentação que possa incorporar isso de uma maneira mais simples, mais ágil e mais benéfica para o setor portuário. Obrigada, doutora Flávia. Nós temos mais uma pergunta. Lucas Farias. Quanto ao uso temporário de instalação portuária, a exploração da área continua sendo considerada como serviço público? Então, a discussão de serviço público,
a discussão do tipo da prestação, ela não está sendo discutida, né? Ela não é alvo de discussão nesse momento, né? Talvez a dúvida, né, do Lucas, eu não sei se a dúvida do Lucas é em relação ao serviço portuário, se ele é um serviço público, se ele é uma atividade econômica, mas pela pergunta do uso temporário, talvez não seja esse o questionamento, talvez seja o seguinte, porque hoje existem duas formas de explorar áreas, digamos assim, nos portos públicos, ou é mediante contrato de arrendamento, onde o titular do contrato ele tem a reserva daquela área para explorar aquela área, ou ele explora uma área portuária mediante tarifa pública, onde o operador portuário não tem a reserva daquela área, mas ele pode operar aquela área por determinado tempo, pagando determinada tarifa. Enquanto titular de um uso temporário, ele vai ter a reserva daquela área. Ele pode fazer investimentos que no final do contrato, dos 48 meses, ele desmobiliza e leva para ele, mas ele vai ter uma reserva, um controle daquela área como se, né, arrendatário fosse. E eu digo como se arrendatário fosse, porque de fato ele não é um arrendatário, ele não explora o mercado daquele arrendamento portuário, ele não tem as seguranças que um arrendatário tem de explorar aquela área por 25 anos. Então, se a pergunta do Lucas foi, né, o titular do contrato de uso temporário, ele terá esse controle da área dele durante esse período de contrato, diferente daquele que opera em regime público, no porto público? Sim, ele terá esse controle da área enquanto ele opera. Agora, se a pergunta do Lucas foi o tipo de atividade que ele presta, né? O serviço portuário é um serviço público ou é uma atividade econômica? Aí é uma discussão sem fim, né? Porque a gente tem juristas, a gente tem doutrinas, a gente tem entendedores que entendem que brigam e que litigam para ser atividade econômica e outros que litigam para ser serviço público. Mas independente do que se ache, né, do conceito jurídico que se dá para isso, porque no limite é uma discussão conceitual jurídica, né, a gente entende que ele vai ter, né, o poder de titularidade daquela, ou de domínio e controle daquela área enquanto for vigente o seu contrato de uso temporário, para prestar o serviço portuário, né, de movimentação de uma carga de mercado não consolidado naquele porto. Tânia, eu queria só fazer uma complementação, acho que já está muito bem colocado. De fato, se a gente fosse discutir a natureza da atividade, a gente precisaria de muitas lives e a gente provavelmente não chegaria num consenso. Com relação à ocupação em si, eu vejo, eu até vi que tem uma outra pergunta, talvez, né, já não sei se já atenderia, mas assim, eu vejo o uso temporário, ele é um meio termo entre o contrato de arrendamento e a exploração em regime público, né? A exploração em regime público era uma exploração absolutamente precária, você não tem nenhum contrato celebrado, você paga uma tarifa e não deve haver a exclusividade de exploração, né? E você utiliza aquela área nessas condições. Um arrendamento não, você já tem toda a segurança de um contrato de arrendamento, que tem ali direitos e deveres, obrigações pactuadas. O contrato de uso temporário, ele é um contrato que não traz a carga de obrigatoriedade, como eu coloquei no início, né, de um contrato de arrendamento. Por toda a situação mercadológica, você não tem uma carga consolidada, então, muito provavelmente, a iniciativa privada nem toparia fazer, né, esse tipo de contrato, e para o poder público também seria muito caro fazer um contrato sobre uma carga que você ainda não tem certeza dos potenciais que ela teria naquele porto, mas ao mesmo tempo você tem um instrumento contratual celebrado, você tem a possibilidade de fazer investimento, ainda que não haja, a princípio, né, indenização, diferente do que você tem numa ocupação de área pública. Então, eu vejo esse contrato como um contrato que não compete em absoluto com o contrato de arrendamento, até porque a gente está falando de uma carga não consolidada, e, ao mesmo tempo, diferente de uma ocupação pura e simples de uma área pública mediante pagamento de tarifa, porque já traz outras condições contratuais pactuadas, né? Então, é isso.
Excelente, doutora Gabriela. Doutora Flávia, a doutora Gabriela já respondeu a dela em cima da segunda pergunta que o Lucas fez. A doutora gostaria de fazer algum comentário a respeito. Ele comenta sobre como ficará a questão da simetria entre arrendamentos portuários já celebrados e os que serão celebrados entre a autoridade portuária e a iniciativa privada em regime privado. Poderia ensejar futuras revisões contratuais? Lucas, eu acho que são duas coisas diferentes. Quando a lei traz que os contratos celebrados pelos concessionários serão regidos pelo direito privado, ele está falando de concessionários do porto público, né? Eu vou fazer uma concessão do porto e o concessionário ele vai celebrar novos contratos, ele pode celebrar novos contratos geridos para explorar aquela área pelo regime de direito privado, não precisa necessariamente fazer uma licitação de um arrendamento portuário. O arrendatário que possui um contrato firmado antes desse porto ser concedido, ele passa a ser, esse contrato passa a ser subrogado pela concessionária e a concessionária vai garantir os efeitos desse contrato. Esse contrato pode ser repactuado com a concessionária? Pode. Ele já está explorando aquela área, ele pode repactuar e ter novas negociações com o concessionário, enquanto o concessionário for gestor daquele porto, daquela concessão. Mas o arrendatário está garantido, tem a garantia de execução do seu contrato de arrendamento. Se o porto não for concedido, a autoridade portuária pública, ela continua tendo a obrigação de licitar e todos os seus contratos terão os mesmos regimes que já estão previstos hoje, né? Então, não vejo como seria uma assimetria, não. Só os portos que serão concedidos, que hoje, né, a gente tem os portos da Codesa, que estão mais avançados para concessão, e agora foram contratados os de Santos e São Sebastião, que por enquanto, né, são aqueles que estão com projetos mais avançados. Os outros portos continuam tendo a mesma gestão contratual do mesmo jeito. E aí se poderia ensejar revisões contratuais. Aí como tinha a pergunta do uso temporário, não sei se essa pergunta é do uso temporário ou dos contratos normais, né? Enquanto o uso temporário não pode prorrogar, tá? Esse prazo de 48 meses é improrrogável, então não poderia ter revisão nesse sentido de prorrogação. Mas, eventualmente, não sei se vai repactuar algum valor, alguma questão, aí depende de como o contrato vai estar sendo gerido, do que está sendo repactuado. Mas prorrogação não pode. E se a pergunta foi em relação ao contrato celebrado entre o concessionário de um porto público e aquele que explora uma área portuária, enquanto gestor daquela área, as partes podem, de comum acordo, como todo contrato de iniciativa privada, pactuar contratos, né, desde que limitado ao tempo da concessão que vai estar sendo estabelecida aí, né? Mas essas são regras que estão sendo fortemente estudadas justamente nos modelos de concessão, até porque quando eu estudo um porto para conceder, tipo o Porto de Vitória, né, eu tenho 2 contratos de arrendamento, então é fácil eu estabelecer regras para 2 contratos de arrendamento. O Porto de Santos, eu tenho 40, 50 contratos de arrendamento, o número é bem maior. O Porto de São Sebastião não tem nenhum contrato, então são portos que vão ser, né, igualmente concedidos, mas esse igualmente concedidos, cada um com a sua particularidade, né, com a sua necessidade do seu mercado específico que vão atender, porque são portos que vão ser, né, todos tratados num objeto de concessão comum, mas cada um vai ter a sua regra para que haja a maior segurança jurídica na exploração das suas áreas. Obrigada, doutora Flávia. Muito obrigada. Nós já tínhamos feito as considerações finais. Mais uma vez, a gente finaliza o nosso encontro hoje. Deixo o meu muito obrigado novamente, em nome da comissão. Enfim, vocês querem dizer alguma coisa, complementar? Fiquem à vontade.
Bom, aqui do Ministério dizer que a gente fica à disposição para esclarecer as dúvidas que forem surgir, é natural de uma regulamentação nova, e assim que for surgindo os próximos passos, a gente fica à disposição aqui para estar esclarecendo as dúvidas que vierem. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Doutora Gabriela. Agradecer, Tânia, mais uma vez o convite, a possibilidade de estar discutindo esse assunto e colocar a agência também, de novo, à disposição de quem tiver qualquer dúvida, tanto com relação à nova lei, quanto com relação a assuntos fiscalizatórios. Eu estou à disposição por aqui também. Obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram conosco e até a próxima. Um abraço a todos.